Fala Carlão, na cidade maravilhosa, fala Carlão falando sobre suinocultura aqui no Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura. E se tem alguém que pode falar de suinocultura, esse alguém está aqui do meu lado, o meu amigo Rubens Valentini. O Rubens Valentini é o seguinte, já foi presidente da ABCS, já, enfim, é uma pessoa reconhecida no setor como referência. Quem pode falar sobre suíno no Brasil está aqui do meu lado. Bom dia, tudo bem, querido? Tá bom, Carlão, mas exagera, né, bicho? Ah, não, mas você sabe que o seu currículo aí eu tenho boas fontes, viu? Então Você conhece o Riba me deu boas referências e ele falou exatamente desse jeitinho. Tá bom, agradeço. E eu vi aqui o seu discurso aqui hoje, na abertura aqui desse segundo dia, e já, pelo pouquinho que eu escutei você falar, eu tive certeza absoluta que o Riba até não falou tanto. Tá bom, vai. Escuta, vamos lá. Vamos lá. O que era e o que se transformou a criação, a suinocultura no Brasil? Se dá para falar assim num antes e depois aí, né? Hoje a gente tem uma atividade moderna. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, a suinocultura é uma atividade humana antiquíssima, né? E ela sempre teve o caráter de reserva de valor, por isso que tem o porquinho, porque na história sempre as famílias criavam um porquinho para ir com o que sobra, etc, etc, para ir vender na feira. Muito bem. Devagarzinho esse negócio foi ganhando fôlego. E no Brasil, a suinocultura tinha a característica principal de produzir banha. Nos anos 50, esse negócio de guerra comercial não foi inventado agora, os fabricantes de óleos vegetais começaram, para vender o produto deles, começaram a estigmatizar a banha de porco. Que, aliás, fazendo um parênteses aqui, a minha avó cozinhava com banha de porco, era uma delícia. E a gente, na época que eu era menino, a gente não tinha geladeira e não tinha luz elétrica. Então, a banha de porco, além de tudo, ela é um conservante maravilhoso. Então, só para fazer um parênteses, como eu estou aqui saudável, então eu tenho a impressão que a banha de porco deve ser bem maravilhosa. Não faz mal nenhum, ao contrário. Mas então, isso criou na suinocultura a necessidade de mudar. Puxa vida, se o nosso principal produto está começando a ser desacreditado, o que nós vamos fazer? Temos que mudar, né? Temos que mudar. Mas nós somos criadores de porco, então nós vamos ter que valorizar a carne. Então você tinha o porco tipo banha, né, e o prazer do produtor naquela altura era dizer, não, porque a minha porca, o meu cachaço, deu tantas latas de banha, que eram aquelas latas de 20 litros. As latas de tinta, né? Que aproveitava as latas de 18 litros. Era querosene. Isso mesmo, é verdade, querosene. Desculpa. Mas então, isso foi vamos dizer, o que levou ao início da modernização da suinocultura. Tá certo? E claro, a gente trouxe tecnologia de fora e foi desenvolvendo, tá certo? E a Associação Brasileira tem um papel extremamente importante, porque desde 55, talvez 56, agora me escapa, 56, ela é responsável pelo registro genealógico, por delegação do Ministério, ela faz o registro genealógico dos animais. E ela promoveu muitas importações de animais de alto padrão genético, que eram então multiplicados no Brasil, etc. e tal. Ainda não estávamos na era das empresas de genética. Entendi. Então, a associação fez em grande parte este trabalho. Isso foi na década de 50? Isso começou na metade dos anos 50. Pois Como entidade, tá certo? Como entidade. Então, esse trabalho foi extremamente importante. E a associação se pautou muito até, vamos dizer, o começo dos anos 2000, na área de produção. Entendi. Tá certo? Mas a gente passou e passa periodicamente por crises sucessivas de mercado. Tá? E a ação da entidade era de, puxa, procurar o governo para ver o que pode fazer. O governo não vai fazer coisa nenhuma, não vai fazer nada. Ou faz e não tem. Então a gente começou a pensar, vamos mudar esse negócio.
vamos trabalhar com o consumidor, né? É claro que essas coisas são lentas, a gente não tem os recursos financeiros que gostaríamos de ter, etc. Mas a gente foi fazendo e você vê que... Mas me parece que é uma decisão de bastante lucidez, ou seja, até queria entender porque assim, vocês transformaram os produtores de suínos em, na verdade, produtores de proteína. Exatamente. E o nosso, entendendo que o cliente de vocês não é nem o frigorífico, mas sim a dona de casa. Exatamente, né? É o moleque que a mãe está alimentando, tá certo? Então, era preciso trabalhar isso. Como é que você faz? Então, a ideia inicial e que vem persistindo, tá certo, com todos os aperfeiçoamentos, é de que a gente precisava, primeiro, desestigmatizar a carne de porco, né? Como é que você faz isso? Se você lembrar um pouquinho, for para trás um pouquinho na sua memória, você vai lembrar que a carne suína era vendida em peças enormes, sempre recoberta de banha. Você pegava um pernil, o cara tirava o couro e expunha aquilo lá. Então, ele expunha o quê? Ele expunha primeiro a banha. Se você vai dentro do pernil, não tem banha. O lombo, por exemplo. Sim. O lombo, até eu particularmente tenho críticas ao desenvolvimento genético por este lado, porque a carne ficou muito seca, tá? Você conversa com o pessoal da gastronomia, eles vão te dizer que sabor é gordura e sal. É verdade. Tá certo? É verdade. Então, se você tira a gordura, então, eu digo... Por isso que eu sou do tempo daquele porquinho lá, aquele porquinho do quintal, bom, aquela banha, eu continuo adorando aquele porquinho mas também. Mas faz muito bem, entendeu? Agora, claro, todos nós sabemos que as coisas estão no excesso, não estão claro. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi procurar induzir o mercado a trabalhar com cortes. Porque, na verdade, o suíno tem todos os cortes, basicamente, que um bovino tem. Olha, eu vou te falar, eu vi uma aula em São Paulo no final do ano, lá numa reunião da Associação Paulista de Criadores de Suínos, e que o professor, até agora me fugiu no Marcos, se não me engano, ele mostrou lá, eu acho que tem até mais, uma possibilidade, depende da criatividade do açougueiro. Exatamente, assim, exatamente. Né? Mas basicamente, aqueles cortes que você fala lá, o colchão mole, colchão duro, aquele outro que faz... Picanha. A picanha, tem tudo isso, tá certo? Agora, o que acontece? Você não pode vender só picanha. Como você não pode vender só costelinha, que é um negócio que sempre vendeu. Sim, claro. Tá certo? Então nós precisamos trabalhar os outros cortes. Tem que vender tudo, né? Tem que vender tudo, claro. Tem que vender o pelinho da orelha para fazer pincel. Aliás, fazer uma provocação. Aí, ontem eu falei com o pessoal do Pão de Açúcar, eu acho que existe aí um caminho maravilhoso de aumentar efetivamente e sair aí dos, vamos dizer, sair dos 15 quilos e ir lá para os 20, 25, né? Mas como que, por exemplo, McDonald's, essas grandes redes de fast food, eles usam também a carne suína? Não, basicamente não. O McDonald's já teve um período em que tinha um hambúrguer de carne suína, tá? Basicamente, o problema das cadeias de fast food, tanto quanto dos restaurantes industriais, é um problema da oferta. Por quê? Por exemplo, restaurante industrial, 2.000 refeições diárias. Não, e você tem que saber que, eu não sei que percentual, porque tem mudado muito, mas 40 e tantos % das refeições são feitas fora de casa. Sim. Né? Muito bem. Então, ele diz, eu quero para a semana que vem 4.000 filezinhos ou qualquer coisa, o negócio. Aí a indústria diz, pô, se eu vou vender para esse cara, eu vou tirar a minha, vamos dizer, a minha estrutura, meu pacote de cortes. Tá? Então ainda não houve um entendimento correto entre a indústria e as cadeias. Então você vê pouca carne de suína na cozinha industrial. Tá? Então o problema é basicamente esse. Agora, também tem o problema de origem, porque essas cadeias estão trabalhando muito em cima da certificação de origem. E nós ainda temos
pouco feito nesse sentido. Entendi. Tá certo? Então esse seria um caminho, eu ia te perguntar aqui para a gente caminhar para encerrar a entrevista, o seguinte, qual é o futuro, quais são os novos desafios, né? Porque como o senhor falou, aperfeiçoamentos são sempre necessários, mas qual é o grande desafio hoje da suinocultura para crescer? Vamos dizer assim, se o pão de açúcar realmente, né, todo mundo decidir comer carne suína, se o brasileiro topar, qual é o grande desafio no quesito de cadeia como um todo? Olha, primeiro que não pode subir muito rápido, porque, só para você ter uma ideia, na suinocultura atual, 1 quilo a mais de vendas tá, vai representar um aumento de mais ou menos 80 mil porcas. 1 quilo? Então não anima muito. Não põe esse troço para andar rápido, porque vai demorar para a gente fazer. Precisa investimento, parará. E, se eu decidir hoje, vai praticamente 2 anos até eu vender o primeiro porco, entendeu? Entre obra, entre cobrir uma porca que gesta 5 meses, mas o animal para ser vendido vai mais 5. Então, tá, o dia que você cobra a porca, são 10 meses para você vender o animalzinho, entendeu? Então, não pode ir muito rápido, mas de qualquer forma a gente quer chegar lá. Então, o que eu acho que é continuar aperfeiçoando o que a gente vem fazendo. Essa comunicação com o público é muito importante. Outra coisa, que isso me irrita profundamente. Ontem nós tivemos carne suína aqui. Eu peguei um pedaço que estava seco. Por quê? Porque estava sobrecozido. Tem que saber fazer. Tem que saber fazer, então tem que começar a levar isso. Essa forma de fazer. Mas esse problema é sempre assim, viu? Isso aqui é um problema, às vezes acontece, a gente vê isso muito no boi, vê em tudo que é lugar, né? Você faz um negócio e aí na hora de preparar, estraga tudo. Agora, um pouco ainda está associado com o preconceito. Não, precisa cozinhar bem, porque senão vem o tal do bichinho. Não tem bichinho nenhum, isso é balela. Tem muito médico que não sabe, porque o porco não é vetor de cisticercose. Ele pode ter a infestação do bicho, mas o único que produz os ovos é o intestino humano. Pois é. Então, quando você acha que a carne suína, você pegou a cisticercose, a tal da solitária, você pegou com a carne suína, não, você pegou com a alface que você comeu de salada, entendeu? Porque foi produzida na periferia da cidade com água contaminada, pô. Entendi. Tá certo? Da suinocultura, bicho, não tem. Fica sossegado. Porque... Eu sei, meu médico, o Dr. Rondó, quero mandar um abraço para ele. O Dr. Rondó sempre fala e fala muito bem da banha de porco. Não, e é isso mesmo. Ô Rubens, deixa eu te falar, a gente podia ficar conversando aqui o resto da tarde. Você é muito agradável, você fala muito bem, fala com propriedade, mas a gente tem que encerrar. O Fala Carlão é mais curtinho e eu queria agradecer muito sua presença aqui no Fala Carlão e dizer para você que o nosso programa está às suas ordens. Viu? Ok, muito obrigado. Eu agradeço a... Mesmo ele sendo um corintiano, né? Porque ele é um corintiano. É verdade que você é um corintiano doente mesmo? Não sou doente, mas eu sou corintiano. Eu acho que é uma das minhas qualidades. Há controvérsias. Eu tenho um grande amigo em São Paulo, um grande amigo com quem eu tenho uma convivência muito grande. Ele tem já está quase com 90 anos, vou dar um abraço para o Cid Barros, e ele fala, ele é corintiano. Corintiano roxo, entendeu? Isso é um negócio. Eu falo para ele que esse é um dos claríssimos defeitos que ele tem. Eu não sei se depois você vai cortar. Não vou cortar nada. Não, mas você já viu, fala-se da torcida corintiana, tá certo? Quais são as torcidas mais violentas que você tem em São Paulo? Palmeiras, Santos, São Paulo. Corintiano é o que paga o pato. Só porque nós somos gente simples, entendeu? Então é preconceito acima de tudo. É verdade. Obrigado, viu, Rubens? Eu é que agradeço. Eu falei aqui com o Rubens Valentini, ele que já foi presidente da BCS, uma simpatia, uma sumidade na área de suinocultura. E esse Fala Carlão vai ficando por aqui.